Bem, uma boa noite a todos, uma boa tarde a todos, um bom dia a todos. Que seja bom, independentemente de onde você esteja e com quem você esteja. Hoje, mais uma vez, estamos aqui neste mesmo horário, às 18 horas, para fazermos a nossa live, cujo nome todos já conhecem, Ana Cristina Rosito Convida. Ana Cristina sou eu, também acho que todo mundo já sabe disso, pelo tempo em que nos conhecemos aqui. Mas quem não sabe, eu me apresento. Sou Ana Cristina Rosito. E gostaria de agradecer a todos aqueles que me apoiaram nesse tempo todo, aí nessa nossa live. Nos apoiaram culturalmente, como é o caso de Lubela Folhados, Dili Confiteria, Lerique Pilates e Polo Cultural Ilha do Governador. Polo Cultural que fez um concurso de poesias em homenagem aos 5 anos do Polo Cultural e eu tive o prazer de tirar 3º lugar. A vencedora foi a minha querida Vera Bastos, que estará conosco no domingo que vem para o encerramento da nossa live. E quero agradecer também a vocês aí que estão me acompanhando neste 1 ano de live. Então hoje é a nossa penúltima live. Na nossa penúltima live, eu tenho o prazer de convidar o escritor Felipe Saraiva. E aí eu vou falar um pouquinho dele e vamos ver se ele já está aí, já está conosco, já vou chamá-lo. Ele é carioca, venceu os prêmios Pérolas da Literatura e Brasil Entre Palavras. Como roteirista, conquistou o Festival de Cinema de Caruaru e a seleção oficial do Festival de Cinema de Carpina, com a adaptação de Palavras de Rua, o seu primeiro livro. Escreveu também Para Onde Vão os Suicidas. Também escreveu Descolorindo Eloá, O Amor é um Plágio e O Monstro que Roubava Sorrisos. Ele gosta de migrar entre gêneros e também entre assuntos, fazendo da literatura a sua maneira de dar visibilidade a assuntos e pessoas que muitas vezes são tratadas como invisíveis. Então, bem-vindos, JC Correia, o próprio Felipe Saraiva e o meu querido amigo Paulo Coelho Neto e a Heloísa Martins Diogo também, minha querida sogra, que sempre nos acompanha aí. Então agora eu vou convidar o Felipe. Estão acenando aqui. Estão aguardando o Felipe entrar. Boa noite, Elô. Espero que Olá, esteja boa bem noite. aí. Boa noite. Estou aqui aguardando aparecer seu vídeo, que está rodando um pouco. Eu ainda não consegui te visualizar. Não sei se acontece com todos ou só comigo. Se alguém puder escrever para mim aí, se só eu não vejo o Felipe, aí eu É, peço uma ajudinha técnica. qualquer coisa eu entro e saio de novo, que às vezes dá isso mesmo. É. Acho até melhor você já fazer isso, de repente. Pode Tá bom, tá ser? bom. Pode Então ser. vai. Então tá bom, eu aguardo aí você mais uma vez. Então, quem mais que entrou? Simone Garcia Rodrigues, bem-vinda também. Eu não estava conseguindo ver o Felipe, então sugeri que ele saísse para voltar mais uma vez. Isso acontece, gente. Então, é a nossa penúltima live. E não é penúltima live da temporada, não. Nós fizemos 2 temporadas. Depois, semana que vem, eu vou agradecer a todos aqueles que participaram aí comigo. E hoje é a penúltima, gente. Semana que vem é a última, não percam. Então, chamando aqui Felipe novamente, que já voltou conosco. Então, deixa aqui, já foi. Acho que agora vai. Foi, agora eu Oi, vejo você. é a internet que às vezes fica lenta aí. Aí eu Isso troquei aqui, aí foi. com todo mundo, né? Isso é assim mesmo. Né? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Sim. Sim, como é que tá por aí? Tudo bem também, tudo bem. E aí, graças a Deus. Mas vamos Sim. conversar aí sobre você e toda essa sua obra e todos esses prêmios aí.
Que você Nossa, já tem, né? Apesar de tão novo. nossa, consegui, ficou muito feliz. Aí eu fico feliz de você ter aceitado o convite para ficar aqui com a gente. Vamos falar então dos prêmios que você recebeu e aí vamos falar de cada um dos seus livros. Aí depois, se você quiser mostrar cada um deles também, você fica à vontade, né? Você Tá venceu os bom. prêmios Pérolas da Literatura e Brasil Sim. Entre Palavras, né? Vamos falar desses dois aí. Como é que foi isso? Foi com que gênero? Com que livro? Conta aí pra gente. O Pérolas da Literatura foi, até esse troféu aqui, foi um concurso de poesia. Foi até o primeiro que eu participei. Quando Hum. eu comecei a conhecer sobre prêmios, aí eu escrevia uma poesia antiga que eu já tinha e mandei para eles, assim, ainda sem muita crença do que poderia acontecer. Mas uns dias, foi 2 dias antes da premiação, eles me mandaram que eu estava entre os 10 selecionados. Que Só que era legal. lá em São Paulo, numa cidade dentro de São Paulo. E tipo, 2 dias antes eu não sei como é que se eu vou conseguir não, mas vou ver aqui. Eu fui, ajeitei tudo, peguei um ônibus, Hum. fui para lá. Eu cheguei a ficar 8 horas no ônibus. Aí cheguei, aí ele foi anunciando, anunciando, e chegou o primeiro lugar. Aí quando chegou o primeiro lugar, eu falei, ih, esqueceram de me avisar quem era. Falei, tipo, não pensei, sou eu. Aí falou Felipe Saraiva. Não, não era nem Felipe Saraiva, que tinha que usar pseudônimo. Aí Sim. fui eu, aí eu fui lá, fiquei felizão, peguei o prêmio, já peguei o prêmio, voltando para casa, porque o ônibus ia sair em 1 hora. Aí eu Uhum. fiquei umas 20 horas na estrada, fui e voltei. Mas foi incrível, foi o primeiro contato assim com uma premiação que eu tive. Esse segundo foi com Descolorindo Eloá, esse aqui. E foi um prêmio que era por categorias. E era. Esse daí era sobre romances LGBT. Uhum. E Descolorindo Eloá foi o mais votado. Aí é Poxa, um prêmio online. Aí eu acabei ficando sendo o mais votado. parabéns. Daqui a pouco a gente vai falar de novo Obrigado. sobre esse livro. Aí. Tá bom. É, você é roteirista também, né? Conquistou o Festival de Cinema de Caruaru e a seleção oficial do Festival de Cinema de Carpina, com adaptação de Palavras de Rua. Sim. Eu, na verdade, eu estudo roteiro, comecei a escrever depois que pediram para adaptar Palavras de Rua. Hum. E eu ainda não tinha muita pretensão de escrever roteiro, que eu já escrevia livro. Só que aí quando a gente começou a adaptar, ele precisou de ajuda para adaptar o próprio roteiro. Eu participei da adaptação, tendo que cortar partes. Eu acabei pegando gosto pela coisa. Aí eu tô já terminando de estudar e a gente levou o prêmio de melhor filme por votação popular no Festival de Cinema de Caruaru. A gente foi na seleção oficial do Festival de Cinema de Carpina. Fomos para vários jornais da região, teve lançamento, foi incrível. E foi a partir daí que eu comecei a estudar roteiro e comecei a perceber que existiam algumas ideias que cabiam mais numa tela do que num livro. Aí eu peguei Uhum. gosto, estou terminando aí, quero me aprofundar mais em roteiros. Poxa, que legal! E tem como a gente assistir a esse filme? Sim, ele está no YouTube. Tem o canal da produtora é LB Produções. Aí tem uma Uhum. playlist lá, ele dividiu em episódios por causa do YouTube, para não. Porque como tem música, às vezes eles Sei. podem desmonetizar e era mais fácil para se precisar de editar. Aí tá lá em formato de série, no meu Instagram também tem o link direto. E Uhum. tá lá, a gente até antes não tinha, que a gente participava de festivais e pediam para não deixar. Só que como veio a pandemia, a gente viu que seria interessante deixar para quem quisesse ver e até mesmo para se distrair um pouco. É um filme que foi independente, foi um pouco experimental de todo mundo, mas abriu
muitas portas, a Uhum. gente encheu mais de 300 pessoas no lançamento, encheu o teatro e abriu as portas para a gente produzir mais para frente mais coisas. O lançamento foi feito lá, então. Esse filme já passou aqui Sim, também ou não? No Rio, não. o lançamento, não, porque foi o lançamento, produção. Eu lancei o filme aqui, eu fiz um Lá lançou aqui lançamento na também. Bienal mesmo. Na Tá. Bienal, que eu tinha um lançamento, eu aproveitei o lançamento do meu livro, fiz também um lançamento, bate-papo com os autores, roteiristas, veio todo mundo para cá e a gente fez um evento com eles lá dentro da Bienal. Foi quando? Qual Aí ele Bienal? foi nessa última que teve, do Uhum. Rio. Aí a gente Pena que a lançou, gente não se conhecia e eu sim, também deveria participar da Bienal do lançamento de livro, mas aí eu fui fazer um evento na escola, né, que eu coordeno um sarau lá, eu caí da escada, torci meu pé, e aí todos os nossa, eventos depois ficaram comprometidos por conta disso, né? Uma pena, mas nossa, sim. Mas vão acontece, ter ainda essas novas coisas acontecem. oportunidades, Com sim, certeza. Escreveram aqui para você o prêmio e o autor, uma cumplicidade marcada. Bacana, a Heloísa escreveu isso aí para sim, você. Eu fiquei curiosa para assistir a esse filme e depois eu vou buscar lá no YouTube, com certeza. E aí, falando sobre palavras de rua, né? Você poderia falar para a gente sobre o que é Palavras de Rua, o seu livro? sim. Palavras de Rua ele foi a primeira história que eu escrevi na vida inteira. Na época eu não tinha muita pretensão de ser escritor, mas eu conheci uma moradora de rua. Eu tinha um blog, na verdade ele ainda estava sendo criado e a ideia era contar a história de pessoas invisíveis, desconhecidas. E eu pedi para essa senhora para me contar a história dela, porque sempre que eu passava por ela, ela era muito sorridente, ela falava com todo mundo. Só que o único momento que ela deixou de sorrir foi o momento que ela falou que não queria contar a história dela. E eu não Uhum. insisti. Eu só falei, então eu vou criar uma história para representar todas essas histórias que não são contadas. Então eu comecei a escrever essa história que é Palavras de Rua, conta a história do João, que é um morador de rua, e ele sai de casa ainda adolescente, por causa da violência do pai dele, que era alcoólatra. E sem saber o que fazer, a mãe dele acaba pedindo para que ele vá embora, porque acha que o ambiente dentro de casa não é mais seguro. Então ele sai de casa sem conhecer nada do mundo e acaba vivendo nas ruas. Uhum. E não é dito qual é a cidade que se passa e nem nada disso, justamente para o leitor ele imaginar algo perto deles. Então, Sim. ele conta essa história de João, que é um morador de rua, e ele, como uma forma de expressão, ele escreve poesia, porque a mãe dele deu um caderno para ele. E ele acaba escrevendo várias poesias sobre o que ele está passando. E a história gira em torno disso, a vida, a invisibilidade desse personagem e a ideia de ter um protagonista que é invisível. Nossa, que bacana mesmo. Não é à toa, né, que Yeah. foi adaptado aí para o cinema e que ganhou o festival. Parabéns mais uma vez aí. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Você escreveu também Para Onde Vão os Suicidas. Sim, Parece assim um o tema Cronos não bem polêmico. foi. Sim, mas apesar do nome, ele não dá nenhum caminho de para onde os suicidas realmente vão. O título ele vem na verdade como uma metáfora, porque as pessoas se importam muito em para onde vão os suicidas sem olhar onde essas pessoas podem estar ainda em vida. E esse Uhum, livro, diferente de Palavras de Rua, que era completamente realista, ele já é o que chamam de realismo fantástico. Então ele mistura a realidade e a fantasia. E ele fala sobre uma jovem de 16 anos que ela tenta suicídio. Só que no lugar dela simplesmente partir, ela vai parar num submundo. Nesse submundo ela encontra uma deusa maia. Essa deusa maia que existiu de verdade, era cultuada, e ela faz uma proposta que para evitar o suicídio, ela vai ter que tentar
salvar outras pessoas. Então ela retorna para o mundo real, só que só as pessoas que estão passando por esses momentos, ela tem um caderninho com o nome e endereço dessas pessoas, conseguem enxergar ela como se fosse um fantasma. Então ela acaba tentando ajudar essas pessoas para encontrar um destino, porque senão essa deusa diz que ela vai ficar em coma pelo tempo que ela determinar. Então, como ela vê a família dela sofrendo, ela decide que ela vai tentar ajudar essas pessoas, mesmo ela não tendo conseguido ajudar ela mesma. Gente, mas de onde vem assim essas ideias para a criação dos seus livros? Vem muito da própria realidade, né? Eu Uhum, gosto de escrever sobre temas que são atuais, que se falam ou não se falam tanto, apesar de serem presentes na vida de todo mundo. Mas no caso de Pra Onde Vão Suicidas, eu já tinha escrito Palavras de Rua sem ter muita ideia sobre o que era escrita em si. Eu nunca sonhei em ser escritor. Eu sempre falo que a literatura é um sonho que me escolheu, porque eu não sonhava nisso. Eu já quis ser jogador de futebol, quis ter banda, quis tanta coisa, mas a literatura acabou chegando e realmente se tornou uma coisa que faz parte completamente da minha vida. E a ideia veio por, primeiro, que eu queria escrever para um público mais jovem sobre esse assunto que é muito sério, porque apesar dele acontecer bastante entre os jovens, ainda há um tabu de que não se deve falar sobre esse uhum, tema. isso. Então, ele é uma fantasia e ele trata sobre um tema que é realmente sério, mas ele trata de uma forma mais leve, de uma forma fugindo tanto da realidade e falando sobre esses temas voltado para essa idade. Então, as pessoas, o público, né, mais jovem, e eles acabaram criando uma identificação e recebendo realmente essas lições da história. Uhum. É, porque eles precisam muito, né, de orientação. Todos nós precisamos, mas os Sim, adolescentes mais ainda, porque estão naquela fase de transição, que estão sim. querendo ser adultos, ainda não são, e muitos ainda têm um certo comportamento de criança que já não cabe, né, esse comportamento, e aí ficam no meio do caminho, e isso traz muito conflito, né, para eles. Mas é excelente a sua ideia. Aí, por isso que eu perguntei. E aí, quando você escreve, essa é uma curiosidade minha, não sei se dos seus leitores também, você cria as personagens e aí já sabe mais ou menos como essas personagens chegarão ao final, ou a escrita vai fluindo e você, de repente, começou a pensar que seria de uma forma essa condução de um determinado personagem e vai para outro caminho. Cria vida, assim. E eu geralmente eu já sei aonde a história vai chegar. Tipo, eu Hum. quero que chegue ali. O problema é o meio, né? Que no meio que os personagens vão fazendo. E como eu não escrevo há tanto tempo, eu não tenho tanta experiência de escrita, porque, como eu disse, né, ela caiu no meu colo quando eu estava escrevendo. Palavras de Rua foi um negócio super intuitivo, meio Chico Xavier, né? Eu sentava e escogar. Já Para Onde Vão Suicidas, eu comecei a conhecer um pouquinho mais. Foi o segundo livro. Aí, Descolorindo Eloá, eu já fui. Então, tipo, pouco a pouco eu fui criando um pouco mais de experiência. Acabei pegando a experiência enquanto eu estava na experiência, né? Fazendo. Mas eu Fazendo. fui vendo formas de melhorar uma coisinha, melhorar ali. Então, tipo, conforme vai acabando algum livro, esgotando, se eu ver que tem algum erro que naquela época eu não tinha ainda o conhecimento, eu não tenho nem tipo, não, nunca vou mudar, eu mudo tranquilo, muda ali. Mas o pensamento de, eu vou fazer isso, 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 eu tô aprendendo aos poucos. Eu tento sempre saber aonde eu vou chegar, mas alguns personagens acabam pegando um pouco de vida própria mesmo, e quando vê, eles estão fazendo o que querem. Aham. O seu primeiro livro foi publicado em que ano? Foi em 2016. 2016. E a poesia que você fez para o concurso foi anterior? Não, foi para agora. Foi para agora Esse também? faz sim. Mas foi ano passado ou ano retrasado. Você pensa em Foi em fazer um livro 2018. de um livro Foi de em poesia? 2019. 19. Você Sim, pensa em eu fiz fazer? o Amor é um Plágio. Ah, Amor é um O Plágio é um primeiro livro que eu de poesia. escrevi. Aham. Sim.
Eu não fiz ele físico ainda, eu deixei ele na Amazon por enquanto, mas eu Uhum. penso em fazer ele. Eu fiz na Amazon um pouco experimental para ver como é que as pessoas iam reagir. Sempre me pediam muito livros de poesia, porque a poesia é muito presente nas minhas próprias escritas, mesmo narrativas longas. Aí eu ficava, não, qualquer dia eu escrevo, qualquer hora eu escrevo. Aí chegou, aí eu lancei o Amor é um Plágio. Talvez esse ano, um pouquinho mais pra frente, eu lance ele em físico também. Uhum. Poxa, legal, legal mesmo. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu fico só olhando as coisas que você posta, e até no grupo lá dos escritores admiráveis, eu fico olhando lá Sim, também. É bem bacana. E Descolorindo Eloá. Vamos falar um pouquinho sobre ele, então? sim. Descolorindo Eloá foi um personagem que surgiu em Pra Onde Vão Suicidas. Então, a Angelina, né, que é a personagem principal, tem que tentar ajudar Eloá. E Eloá foi um personagem que os leitores pediram muito para um livro solo. E é um personagem muito forte, porque Eloá não se identifica no próprio corpo, não se entende, não entende a própria sexualidade, como se isso já não bastasse, que junto à mente confusa de um adolescente, né? Eloá é filha de um pastor muito religioso, então acaba não aceitando e vive numa cidade pequena. Então Eloá tem que tentar se entender no meio a todas essas coisas e acaba encontrando uma outra pessoa, um amigo, que ajuda Eloá a se descobrir, a se descolorir, como o próprio título, e com isso Eloá começa a acreditar nos próprios sonhos e surge um concurso de música e Eloá aceita participar desse concurso, mesmo com a vida estando um caos, mas esse concurso ajuda Eloá também a se descobrir mais. Poxa, que bacana. Eu fico aqui pensando, né, assim, são livros com temáticas diferentes, mas todas elas bem importantes, né, para a discussão desses assuntos, até Sim, mesmo em sala de aula, com os adolescentes, nas rodas de leitura. Muito bacana é, mesmo. sim. E fora da pandemia eu sempre ia em escola, assim, que é muito importante falar para adolescentes, para jovens, e o pessoal gostava muito que eles se viam, né, nas histórias e se viam de uma forma mais tranquila, mesmo com temas fortes, eles podiam falar abertamente sobre Uhum. esses assuntos. Já deixo aqui o meu convite, quando as aulas presenciais voltarem, que eu dou aula para alunos do segundo ano do ensino médio, eu gostaria que você fosse Pode, lá conversar com a gente. pode chamar que eu sempre vou. Ah, com certeza, lá na Ilha do Governador, no Tia Lavor. Tá bom? Pode chamar que eu vou. Tipo, a escrita ela me fez viajar para todo canto do Rio, de São Paulo. Então, eu sempre falava que qualquer evento literário era longe da minha casa, que eu morava em Campo Grande. Campo Grande é longe até de Campo Grande. Então, eu ia e tipo, eu sempre gostei muito disso de sair, né, para levar a literatura, porque quando eu era mais jovem, eu nunca imaginei que poderia ter escritor próximo a mim, né? Então eu quero Uhum. mostrar pro pessoal que tem sim, tem escritor que pode estar É do lado da tua casa. É verdade. Então, por falar em Campo Grande, um beijo para a tia Edna, a tia do meu marido Leonardo e também minha tia, né, que fez aniversário dia 8, que mora em Campo Grande. Um beijo para a tia Edna e todo mundo que mora em Campo Grande. Você continua morando em Campo Grande? Eu mudo muito, mudo. Hoje eu tô em Copacabana, Uhum. talvez numa próxima live eu esteja em outro porque eu vivo mudando Ah, mas nesse é gano. bom, né? Poxa, mas é bom, né? Vai adquirindo novas experiências para escrever novos livros, fazer É, mais sucesso ainda, deixar todo mundo querendo saber mais sobre você. Isso é muito bom. E você sabendo cada vez mais sobre todo mundo também, né? Com essas experiências. sim, E O Amor é um Plágio, você falou que é um livro, né, de poesias, mas tem algum tema em sim. especial ou transita por vários temas dentro da temática maior amor? Como é que é isso? Ele fala muito sobre essa ideia de como, por mais que a gente acha que o que a gente sente é único e por isso somos excluídos ou ninguém entende a gente, provavelmente o que a gente sente já foi sentido por outra pessoa
também. Então, ele vai dessa ideia de que nós somos o plágio de tudo aquilo que vimos ou sentimos. E Nossa, os que bom. poemas, eles transitam nessas ideias, né? Falam também sobre saúde mental, sobre amor, sobre desamor. E uma coisa que o pessoal gosta muito é que há muitos poemas nominais nesse livro. Então, tem muito poema que tem o nome de pessoas. Então, eu até lancei um desafio, foi no TikTok, no Insta, que se não Hum. encontrassem um poema com o nome, eu faria o poema. Então, eu sempre, quando comentam que não tem, eu vou fazendo, vou fazendo. O pessoal Tem gosta. algum poema com o nome de Ana? Ana, eu acho, e eu acho que não. Então, ó, já é a oportunidade de fazer, tá vendo? É, vou fazer. Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar, hein? Pode cobrar. E outro título que eu gostei muito aqui, eu gostei de todos, é claro, mas que chamou a atenção, me deixou bastante curiosa, é O Monstro que Roubava Sorrisos. Sim, O Monstro que Roubava Sorriso, ele foi o último que eu lancei. Uhum, Foi, lançou e quando? ele é um livro, acho que foi ano passado, Hum. porque ele ficou pronto no ano passado, foi ano passado mesmo. E ele foi o primeiro livro infantil que eu escrevi. E ele conta a história, ele fala sobre a depressão pelo olhar de uma criança. Então, o Murilo, ele vê que o pai dele, ele deixou de sorrir. E como o pai dele deixou de sorrir, ele acredita que existe um monstro que rouba sorriso das pessoas. E ele quer caçar esse monstro para fazer o pai dele voltar a sorrir. Poxa, que legal. Tem esse livro para mostrar pra gente, hein? Tem, Esse e os outros também, pode mostrar um de cada vez. Mostra esse primeiro que a gente esse está falando. aqui, isso. Ah, tá. Ele é Quem bem fez, quem fez as curtinho. ilustrações? Foi a Tabata Speakman. Hum. Apesar do nome, ela é daqui. É sempre bom falar, né? Porque os ilustradores fazem um Sim. trabalho fantástico. E ele é todo em preto e branco. Esse é um infantil que ele não, que eu não quis deixar em, que a nossa ideia foi justamente mostrar um mundo que é cinza, né? A visão Uhum. cinza de uma criança. E a Tabata conseguiu fazer as ilustrações de uma forma que transmitisse realmente esse tema, que apesar de ser um tema muito delicado, né? No livro ele consegue ser até divertido pela visão, né? A gente imaginar como uma criança imagina isso. E E Murilo é como. Pode muito falar. fantasioso, né? Ele é muito E, fantasioso e ele fica querendo resgatar, pegar esse monstro. e aí, como é que foram feitas as ilustrações? Ela fez uma de cada vez e ia mandando para você olhar? Ela fez todas, depois você viu? Ou foi surpresa? Como é que foi esse processo? Primeiro eu mandei todo o texto para ela ter mais ou menos uma ideia. Aí eu passei os exemplos de como que eu queria que fosse transmitido. Aí dei vários exemplos, vários exemplos. Aí ela criou o layout assim e fez o rascunho. Hum. Ela fez o rascunho, aí me passou. Aí vi, aprovei. A primeira coisa foi a capa. Ela fez 4 tipos diferentes de capa. Aí Uhum. chegamos nessa daqui, que foi difícil escolher, porque escolher capa não é fácil. Não é? E todas eram muito boas. Aí eu acabei chegando a essa. Aí tá, ela foi, aprovamos. Aí ela começou a fazer. Acho que demorou uns 2, 3 meses. Aí conseguimos terminar, mandar. E ficou muito bonito. A gente até fez 2 testes também para ver qual papel ficaria melhor, porque geralmente o livro ele é naquela folha amarela, né? Só que Uhum. nesse daí, a gente viu que na folha tipo de revista, as ilustrações ficavam mais visíveis e muito mais bonitas. A gente escolheu a folha, aí conseguimos terminar. O resultado ficou muito bonito. A mensagem em si é um dos livros que eu mais gosto, porque é um tema muito importante e eu gosto disso de tratar de temas para
pessoas que acham que não deve falar sobre esse tema. Uhum. E esse livro em si, ele abre um diálogo entre pai e filho, quem estiver contando, para contar para uma criança sobre esse assunto, mesmo que seja de uma forma um pouco mais tranquila para ela entender um pouco. E para a criança que não pensa sobre depressão, sobre o assunto, é só um livro de infantil sobre uma criança que quer pegar um monstro e quer fazer Uhum. o pai voltar a sorrir. É um livro infantil para todas as idades. E é um assunto que precisa também ser discutido, né? Porque já vem Sim, há um tempo essa questão da depressão, não só entre adultos, mas também nas crianças. Isso vem aumentar, tem aumentado muito. Com essa questão da pandemia também, isso piorou sim, bastante, é um assunto que precisa ser discutido. E sendo dessa forma delicada, então, por conta da questão da faixa etária, aí ainda fica praticamente perfeito, porque você consegue falar de um assunto que é um assunto relativamente complicado, que muitas vezes é um assunto invisível, igual você colocou aí, né, de tratar de assuntos sobre pessoas que não são vistas, na verdade, com vários problemas que as pessoas não ligam ou fazem de conta que não estão vendo, né? Porque muitas vezes é mais cômodo fazer dessa forma. E aí você consegue trazer isso e tratar de uma forma delicada para que os olhos sejam abertos, né? Para que esse tema venha à tona. Não só esse, mas como todos os outros temas dos seus livros, de acordo com cada faixa etária. E aí essa questão sim. mesmo de faixa etária, muitas vezes até o adulto pode pegar esse livro e também se reconhecer ali. Eu sempre fico brincando que o livro infantil, muitas vezes, ele fala mais até para o adulto, fala mais não digo, mas fala muito para o adulto, Sim. quando ele se dispõe ou se predispõe a abrir um livro infantil, porque tem muita mensagem ali, pela linguagem delicada que traz, atinge mais ainda, eu acho, o íntimo das pessoas, né? Porque as pessoas, acho que quando abrem um livro infantil, independentemente da idade, elas abrem desarmadas. E Sim. aí elas podem entrar em contato com algo que elas mesmas nem estavam pensando, que estavam precisando falar a respeito, né? Então, muito bacana aí todos os temas abordados por você, né? E aí você colocou que gosta de migrar entre gêneros e assuntos, fazendo da literatura sua maneira de dar visibilidade a assuntos e pessoas que muitas vezes são tratadas como invisíveis. Isso aí é bastante importante que a gente está discutindo aqui desde o início. Aí eu queria saber como é que faz para encontrar os seus livros, se é só com você, ou se existem editoras, ou algum lugar em que você possa comprar fisicamente, ou só pela internet, para as pessoas. Com certeza, com esse papo aqui, as pessoas vão ter interesse, mais interesse ainda, em adquirir seus livros. Sim, dá para eles, fora O Amor é um Plágio, eles foram publicados pela editora Pendragon Uhum. e tem no site deles na maioria dos e-commerces e físico tem na Martin Fontes da Avenida Paulista. Hum. Então quem for de São Paulo tem lá também. E no meu próprio Instagram tem também os links diretos, né? Que é mais fácil de encontrar, que vai direto para todos esses livros. E O Amor é um Plágio, por enquanto, só tem na Amazon, que ele é só um e-book. Por enquanto, e lá também dá para encontrar alguns contos que eu postei. Acho que são uns dois. São contos muito curtos que eu posto de vez em quando lá. Que eu gosto bastante de e-book também. E principalmente na pandemia cresceu bastante a venda e a comercialização, a leitura de e-books. Tem bastante gente Sim. lendo e-book. Então é sempre bom tentar estar em todos os formatos. Aí eu sempre vou tentando estar um pouquinho em cada canto. E já tem a previsão de um outro livro? Já está escrevendo, pensando a respeito? Como é que está isso? Sim, eu vou. O próximo que eu vou lançar vai sair primeiro na Amazon, Uhum. que chama O que acontece com aqueles que ficam. E ele Uhum. narra, ele tem duas narrativas. Uma é de um imigrante que ele está saindo da Líbia junto da mãe e está tentando chegar nos Estados Unidos. E a segunda narrativa é de uma mãe, uma advogada brasileira que vive na Califórnia e ela tenta conviver com o luto depois que o filho dela
se jogou da ponte Golden Gate, que é a ponte onde mais acontecem suicídios do mundo. E ele vai mostrando essas duas realidades, de que apesar de diferentes, elas têm suas semelhanças, né? Poxa, bacana. Eu estou já imaginando aqui esse livro. Poxa, bacana você Aí esse vai adiantar ser isso o pra próximo. gente. Poxa, legal. Já tem a previsão, assim, se vai ser esse ano, ano que vem, ou não tem ainda uma previsão de Né? lançamento? Esse Ele ano? já deve lançar em setembro. Setembro já deve Caramba. estar lá. Ele só está na última revisão. Aí mês que vem eu já devo receber a revisão e vou subir para lá. Então, você tem lançado cerca o quê? De um livro por ano, é isso? Sim, tento lançar um por ano e alguns contos e coisas assim também durante o ano em e-book. Uhum. Do livro de poesia, você tem algum poema separado aí ou não? Você pudesse ler pra gente? O Palavras de Rua, na verdade, Ou a dentro maioria do dos Palavras de livros, Rua? sim, Pode... porque os livros que eu escrevo, geralmente. Ah, tem aqui o Descolorindo lá. Porque para onde vão suicidas, Palavras de Rua, todos eles têm algum poema. Aqui o Descolorindo Eloy, ele começa com uma poesia que é até a poesia que deu origem ao próprio livro, porque em Pra Onde Vão Suicidas, antes de cada capítulo tem um poema que meio que resume Uhum. o personagem. Aí eu, se você topar, é claro, eu não vou te explorar longe de mim, mas se você puder ler pra gente um poema de um livro de sua preferência, né? Que você já falou que dentro de praticamente todos os livros, né, tem Sim, um poema. E sim, eu aí posso ler aqui o depois, de. depois lê um trechinho, mesmo em prosa, de cada um dos Sim. seus livros, para as pessoas ficarem com água na boca. Ah, tá bom. Aqui o de Descolorindo Eloy, que é esse aqui. Isso, aí mostra a capa pra gente. Aí ele já tem um poema já na primeira página. Ele é assim: Eloá nasceu em cores, azul, amarelo, vermelho, e até mesmo tons não descobertos. Com um pincel coloriu por onde passou, em azul, branco e amarelo, e tantas outras pigmentações de aquarela. Porém, aos poucos desbotou, transformou em preto e branco tudo que tocou, transpareceu, em água dissolveu, sobrando apenas o vermelho, de seu sangue e do coração que insistia em bater. Nossa, que lindo. Parabéns, parabéns. Obrigado. Esse é o. Ele deu origem a Descolorindo Eloá. Bacana. Aí Aí. dá um pedacinho de cada um, então, Ah, mostrando tá a bom, deixa eu capa ver. sempre, para o pessoal Tá conhecer bom, a eu capa do tenho. livro. Deixa eu separar uma. Tem aqui do O Monstro que Roubava Sorrisos. Uhum. E ele começa assim: Meu pai tem dormido muito nos últimos dias. E às vezes nem tira o pijama. Minha mãe me contou que ele dorme de dia por causa do monstro que tem tirado o seu sono na madrugada. Eu nunca o vi, mas deve ser um monstrão dos grandes, pois meu pai é forte como um herói de cinema e, além de alto, nunca teve medo de nada. Nada mesmo, nem de escuro ou baratas que voam. Na verdade, ele tem passado tempo longe da luz e eu até perguntei para a avó se era por conta de alguns problemas nos olhos, já que nem óculos meu pai tem usado. Mas ele disse que não. Era por causa desse tal monstro malvado mesmo que está atormentando há um bom tempo. Tenho tentado armar uma arapuca para acabar com este monstro. O problema é que nunca o vi, então fica difícil prendê-lo ou saber o que colocar para o atrair até a armadilha. Se fosse um rato, colocaria queijo. Mas e se ele nem gostar de queijo? E também, para falar a verdade, ainda não sei bem como se faz uma armadilha de monstro. Será que é tipo de um urso ou passarinho? Foi legal. Você falando assim, eu fiquei pensando aqui. Daria uma ótima adaptação para o teatro, esse texto. Sim, Já fica uma aí boa, a sugestão aí para você no né? futuro. Eu acho que seria uma peça fantástica. Eu gosto muito Seria de não, teatro será. Vamos também. falar seria não, será, porque É, vai acontecer. sim. Deixa eu ver, acho que também. Meus capítulos geralmente são curtos aí.
Esse daqui é do Palavras de Olha, Rua. isso, mostra a Essa aqui é a capa. capa. Essa é a segunda edição, a capa do Uhum. filme. E ele começa assim: é a terceira noite que passo sem dormir. Meus olhos estão se fechando, mas o receio de não acordar pela manhã me mantém alerta. Eu vejo medo por toda parte. Em cada rua, cada esquina e até mesmo nas casas que todos julgam perfeitas, com paredes pintadas e janelas trancadas. Em todos os lugares o medo está presente. Digo isso porque escuto os gritos, as discussões, os vasos caros se quebrando, o choro das crianças, a correria e então a batida na porta. É nesse momento que vocês passam por mim. Eu sempre estou sentado, vestido da mesma forma, com cabeça e olhos para baixo, esforçando-me ao máximo para não ser visto. Faço isso por saber como sou tratado. Quando estão nervosos, se eu sou xingado, olhado com desprezo, chutado, tudo isso por ter tido a audácia de, por um descuido, levantar a cabeça e olhar em seus olhos. Mas tudo bem, eu posso entender. Quem quer alguém como eu por perto? Alguém que traz miséria para o seu bairro rico, que suja a sua calçada e estraga a sua decoração impecável. Eu peço perdão. Foi minha escolha viver assim. Eu nunca tive a intenção de ser notado, fazendo você ter de desviar seu caminho e mudar de direção apenas por eu estar por perto. Me desculpe, amanhã não estarei mais aqui. Estarei em outro lugar, em qualquer lugar. É que eu não tenho casa. O prólogo de Palavras de Rua. Palavras de rua. E acho que faltou foi o de Palavras de Rua, de Pra Onde Vão Suicida. E Vou esse até foi. abrir que Só que faltou. esse aqui, esse aqui tava no plástico. Nossa, eu tô te dando trabalho, gente. Eu não sabia que tava no plástico. Não, não é que eu peguei aqui da estante que eu recebi uns esses dias. Aí esse aqui tem uma nota do autor que eu gosto que Eu ele é gosto logo no muito dessa início. capa. Essa aqui, ela também é a segunda. E essa capa, eu mandei para a capista uma cena específica para ela fazer a capa dessa cena. Ela gostou e Uhum. deu esse resultado que, quando a pessoa lê e percebe, ela vê, caraca, na capa tem um spoiler. Uhum. Porque isso daqui é Verdade. praticamente numa parte muito lá para o final do livro. E a capa conta uma história. E É ele bom, tem, né? É bom que você pensa justamente em cada detalhe, né? E isso é sim, muito e legal. foi adquirindo com a própria experiência, né? Conhecendo um pouco mais do mercado da literatura em Uhum. si. Porque no meu primeiro livro, na primeira edição de Palavras de Rua, a minha foto da orelha eu estava deitado com o meu travesseiro atrás e tipo, nossa senhora, cara de sono. E aí eu fui aprendendo um pouco mais, aprendendo na prática, né? Aprender É, na a gente prática é mais aprende. difícil que a gente. É, Mas com o tempo as coisas vão ficando melhores. com E certeza. esse, o. Aqui, eu gosto muito dessa diagramação também, Uhum. que a gente fez uma nova. E ele começa falando, caro leitor, se ao pegar esse livro imaginou que a morte seria a protagonista, sinta em lhe dizer, mas está enganado. Porém, não se desanime. Nestas páginas existem seres mais cruéis que a tão famosa ceifadora de vidas, os seres humanos. Aqui será mostrado com clareza o lado sombrio e perturbador que todas carregam, mas negamos tê-lo. Por isso, não se assuste. Se por algum motivo encontrar-se nas atitudes de algum personagem, pois não se trata de uma mera coincidência. Todos carregam o bem e o mal dentro de si. Entretanto, o que define qual lado mais caracteriza é a forma com que lida com a dor de outra pessoa. Há quem diga que essa é uma característica humana. Eu discordo plenamente. A decisão entre se importar ou não é o que nos faz mortais. Parcial ou integralmente, cada um carrega nas mãos um pouco de sangue, sofrimento e lágrimas. Dessa forma, a morte mortal separam-se apenas por uma linha tênue que facilmente pode ser rompida. É desse rompimento que chegamos ao tema desse livro, o suicídio. Para alguns, a causa da maioria dos suicídios é banal e irrelevante. Já outros observam com incredulidade o fato de alguém tomar o caminho oposto à vida e
precipitar o próprio fim. O que poucos sabem é que quando uma pessoa tira a própria vida, não é a morte que vem encontrá-la, mas criaturas que vivem entre o mundo e o submundo, donas tanto da luz quanto da escuridão. São esses seres que amparam suas almas e guiam para o seu destino, para onde vão suicidas mostrará o ciclo contrário da vida, em que cada personagem viverá uma corrida desenfreada para alcançar o fim. Nossa, legal, legal. Viram? Obrigado. Viram e ouviram? Todos os temas aí bem interessantes. Acho que falamos de todos, né? Não esquecemos de nenhum, não, né? Foi sim, foi tudo. Foi tudo? Tá, então nós estamos encerrando a nossa live. Passou rápido, eu achei. Você achou também? Foi. Tá, aí eu Foi vou rápido. primeiro olhar aqui se alguém escreveu alguma coisa. Tá bom. Muitas pessoas entraram aqui para ver se alguém tem algum. Opa, sempre aperta aqui embaixo e vai em cima. Alguma coisa aqui? Quem que foi que perguntou? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Peraí. Pena que o espaço das lives são pequenos para que possamos registrar o necessário. Mas depois conversa lá com o autor, aí sabe mais um Sim, pouquinho. É aquela coisa assim, meio sedutora, né? Para deixar aquele gostinho de quero mais. Excelente, que bom que a Heloísa botou isso aqui. Esse meu celular, eu aperto o negócio, ele aparece a parte de baixo, no saco. Deixa eu ver quem é mais aqui. Temos mais alguma coisa? A Bel Sidney entrou, várias pessoas entraram aqui. E agradeço a presença de todos aqui hoje. Só mesmo consegui ler só isso. Então não há nenhuma pergunta aí pra gente. Então eu deixo agora esse finalzinho para que você dê a mensagem que você quiser dar. E aí eu já agradeço pela presença, agradeço por ter aceitado o convite, por deixar que eu e todas as pessoas possamos conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho, que a cada dia que passa eu vou acompanhando aí, vendo que cada dia que passa vai ficando com mais sucesso, mais seguidores, e aí eu tenho certeza de que só tem a ter mais sucesso ainda aí. E eu fico torcendo por isso. Eu agradeço o convite, né? Sempre bom falar de livros, falar de literatura. E quem quiser conhecer mais, tirar dúvidas ou só saber mais sobre alguma história, no meu próprio Insta tem o link, já que direciona para todas elas. Também pode me mandar mensagem que eu estou o tempo inteiro em alguma das redes, eu sempre apareço. Então, é só chamar que rapidinho eu respondo. Que bom mesmo. Então, parabéns mais uma vez. Vou dar um oi aqui para o Adelson Mandarino, aí um querido supervisor que entrou aí para nos prestigiar também. Um beijo a todos que estão conosco e fazer um convite muito especial. No domingo que vem, às 18 horas, nós faremos o encerramento da live. Então será a última live aí do Ana Cristina Rosito Convida. Não é a última live da temporada, não. É a última live mesmo. Nós vamos encerrar. E aí, eu convido a todos para essa festa de encerramento, porque todos aí participaram conosco durante esse ano ou entraram depois, não importa. Todos fazem parte dessa família, os convidados, quem assistiu, quem comentou, quem perguntou. Então, eu convido também, claro, você, Felipe, às 18 horas, com a Vera Bastos. Nós vamos terminar com poesia e com agradecimento a todos que estiveram conosco esse tempo todo. Tá? E um beijo a todos e um beijo gigante especial para você, Felipe. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Pode deixar, então. Então, sucesso sempre e tchau. Estaremos sempre aqui. Beijos para esse moço lindo. Ainda ganhou um elogio no finalzinho, hein? Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.